Tá com o pastor que ninguém conhece, né? Então, ninguém conhece o pastor, então eu já vou passar para ele. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Queridos, a graça de Cristo, sempre para mim é uma alegria e privilégio poder estar aqui. Na verdade, eu me autoconvidei. Vou ser logo claro, porque quando, sabendo da viagem do pastor e de Ricardo, eu digo, olha, se precisar, estamos aí. Não é obrigado, não. De repente, mas se precisar, e certamente eles já chegaram em paz, né, já estão, nesse horário, já estão perto do culto de abertura. Vamos orar por nossa igreja, orar pelo Supremo Concílio, para que Deus possa conduzir ali, né, as decisões. Há muita coisa para se decidir, muitos posicionamentos, e são posicionamentos que assim, corre desafiadores, né? Porque a gente é uma igreja conhecida como uma igreja séria, uma igreja comprometida com a palavra, e a gente sabe que o diabo tenta denegrir, tenta prejudicar essa imagem, desviar a igreja desse propósito. Então, esses encontros do Supremo Concílio há 4 anos são encontros assim que precisamos orar e pedir a graça de Deus para Ele conduzir a igreja, porque afinal a igreja é dele, né? Não é de homens. Os homens estão lá reunidos, mas a igreja pertence ao Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías 43. Isaías 43. Versículo 1 ao versículo 3. Apenas 3 versículos, os 3 primeiros versículos. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e Etiópia e Sebá por ti. O 4 também. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e povos pela tua vida. O povo de Israel está vivendo um momento de cativeiro. Depois de Salomão, as tribos foram divididas. E continuou a síndrome ainda a tendência idólatra. Estava ainda muito forte na vida dos israelitas. E Deus tinha prometido que, se Israel desviasse os caminhos, ele iria vir com mão forte sobre o seu povo. E aí surgiu o cativeiro justamente como um recurso divino
para que pudesse eliminar, para que pudesse disciplinar seu povo, porque Deus disciplina quem ama, né, como diz Hebreus. O Filho é quem ama. Ele não nos deixa a derivas, ele não nos entrega a nossa própria sorte. Que bom por isso, né? Que bom. E aí ele lança o cativeiro tanto do lado assírio, que é a tribo do sul, como as tribos do norte, e lado assírio, do sul e do norte, o babilônico. Então, um dos benefícios do cativeiro foi justamente isso, eliminar a idolatria física, vamos dizer assim, porque a idolatria não está só no lado de fora da gente. A idolatria, na verdade, começa dentro da gente. Mas Israel, de alguma forma, ficou curada da idolatria física. Tanto é que a gente viu como eles resistiram à pessoa de Jesus se dizendo Deus. Eles não queriam esse negócio, só existe um Deus, não tem essa, você é um embusteiro, você é um fanfarrão e você é um mentiroso. Porque justamente eles não aceitavam essa possibilidade da existência de outro Deus, senão o único Deus. Então, nós estamos num contexto de cativeiro, e o cativeiro foi um momento muito difícil. Imagine você ser escravo, viver numa terra estranha, numa cultura estranha, com um povo totalmente diferente dos seus, e, sobretudo, você perde a sua identidade de fé, de religiosidade, né? Você perde tudo, perde liberdade sobre tudo, você perde o futuro é extremamente incerto, não há mais futuro, na verdade. Então, no cativeiro eles penaram, e a gente... e esse não é o primeiro cativeiro, obviamente, nós conhecemos bem o cativeiro do Egito, né? Então, aqui nós temos esse cativeiro e percebemos o medo que foi invadindo, que foi tomando conta do coração de cada israelita, de cada hebreu, sem perspectiva do futuro, embora apegado nas promessas. Eles sonhavam, né? Sonhavam que Deus iria intervir, sonhavam que Deus iria chegar, que o dia da liberdade iria chegar. Eles sonhavam que, de fato, eles iam ser restaurados, né? Restaurada a identidade, restaurados a terra. E eles viviam nesse sonho. Mas o fato é que, enquanto esse dia não chegasse, eles viviam a realidade do cativeiro, que era perda, que era muita gente morrendo por conta de não resistir, não é? De poder... Se vivesse a fé, se pudesse declarar a fé em Deus, como nós temos Daniel, por exemplo, né? Sadraque, Mesaque e Abednego iam morrer queimados, Daniel ia morrer comido por leões, porque afirmavam a sua fé, ou reafirmaram a sua fé no Senhor. Então, tinha muita gente morrendo, muita gente perdendo tudo, por conta que já tinham perdido como escravos nesse cativeiro. Então, nesse momento de perdas, de ameaças, de medos, sobretudo, Deus está presente. Deus não estava presente com o povo antes do cativeiro somente, não. Deus continuou presente no cativeiro, né? É aquela palavra do Salmo, né? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Então, esse Deus, esse pastor, ele não vai ser só pastor antes do vale. Ele vai ser pastor no vale e vai continuar sendo pastor após o vale. Então, Deus é o Deus que está lá, embora não pareça, mas Ele está lá. E, por estar lá, Ele manda essa mensagem através do profeta Isaías. Uma palavra de encorajamento. Olha, não é o fim. Levante a cabeça, porque eu estou
eu estou com vocês, né? Como ele diz, mas agora assim diz o Senhor que te criou. E eu queria que a gente pudesse nos concentrar neste primeiro versículo. E aqui ele diz, te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Aí ele diz, não temas. Né? Ele diz, não temas. Ou seja, não tenha medo, em outras palavras. Né? Não tenha medo. Essa palavra não temas está aí de forma saturada nas Escrituras. Jesus usou muitas vezes não temas aos discípulos. Né? Os estudiosos, eu nunca contei não, mas os estudiosos dizem que aparece 365 vezes. Às vezes, já ouvi até alguém dizer que era 366 vezes. Aí até para o ano bissexto, né? Pode até, ajuda, né? Então, é um não temas para cada dia do ano. Cada dia do ano. Então, ele diz, não temas. Porque, de fato, o medo... Deus olha, Deus conhece a gente, conhece o povo e diz que o povo estava com medo e não era para ser diferente. O medo não o medo é necessário, o medo é uma coisa natural, a gente precisa ter medo, né? Quem não tem medo vai fazer muita bobagem na vida. Então, o medo é até necessário, mas esse não temas aqui é para o medo desequilibrado. É para aquele medo que nos faz perder Deus de vista. É para aquele medo que sepulta a nossa espiritualidade. É aquele medo que nos joga no mar da desesperança. Estou sozinho, estou à deriva. Não há quem me socorra, não há quem me ajude. Então, essa palavra de Deus... é uma palavra para que a gente... é uma palavra de desafio, em meio a tantas coisas, porque a gente não está vivenciando um cativeiro semelhante a este que o povo viveu antes de Cristo, né? Mas a gente tem os nossos cativeiros existenciais. Né, situações que geralmente nós estamos vivenciando ainda aí, a pandemia e tantos outros cativeiros que a gente pode experimentar na vida, que pode gerar essa instabilidade, pode gerar essa falta de fé. Então, Deus diz, não temas. Então, ao invés de confiar nos nossos medos, na realidade dos nossos medos, nós venhamos confiar no não temas, ou seja, no Deus que traz uma palavra, não importa a sua geografia existencial, não importa o cativeiro que você possa estar vivenciando, não importa a sua situação, ele diz, não temas. E aqui ele vai apresentar 3 razões que eu gostaria de rapidamente compartilhar com vocês, para que a gente, de fato, não venha ser tomado pelo medo que nos desequilibra, que apaga Deus da nossa vida. A primeira é porque ele diz aí, não temas porque eu te remi. Então, não temas porque Deus providenciou a sua redenção. É o que nós celebramos. Deus nos redimiu, Ele pagou um alto preço. O seu sangue foi derramado para nos resgatar das trevas para a luz. Não foi dinheiro, não foi recurso, né, monetário, foi o sangue de Jesus que nos resgatou da mentira para a verdade, da ilusão dessas percepções da vida para podermos enxergar algo muito maior, que é a realidade da vida eterna. Pois Jesus olha para os discípulos e diz assim, eu vim para dar vida e abundância. Ou seja, é algo muito maior do que isso que eu vim oferecer a vocês, muito maior do que maná, muito maior do que vocês podem ter essas percepções físicas que vocês podem enxergar. Então, não temas, porque Cristo nos remiu. Não temas, porque fomos comprados por um alto preço. Isso nos faz lembrar a Páscoa, né? Que é justamente o que nós celebramos,
A Páscoa, que no princípio era uma celebração de uma libertação geográfica, né? Uma liberdade social de um povo que sai de uma terra que não era dele, para possuir uma terra própria, uma identidade própria, ter um Deus próprio. E aí a Páscoa lembra isso, essa passagem, essa passagem de Deus, essa saída, né, da escravidão para a liberdade. E a celebração da Páscoa aconteceu depois da morte do primogênito, né? E vocês lembram que foi a última praga, né? 10 pragas, a última praga. O Moisés falou, olha, vocês matem um cordeiro e coloquem o sangue lá em cima da porta. Porque o anjo da morte vai passar, né, e a casa que tiver um primogênito vai morrer, se não tiver o sangue. Se não tiver o sangue. Então, o anjo da morte veio, a casa que tinha o sangue podia ser hebreu ou não, ou podia ser até egípcio, a casa de um egípcio. Se tivesse o sangue, o anjo da morte não entraria. Então, a vida, a morte não teve lugar onde tinha o sangue do cordeiro que morreu, trazendo justamente essa redenção e essa expiação. Então, queridos, de forma que a morte, por isso que a morte eterna, essa morte que nós experimentamos, que é tão dolorosa, que gera impacto, essa morte física, ela nos atinge, a todos nós. Mas a redenção nos livra de uma morte maior, pior, que é a morte eterna. Por isso que nós fomos redimidos pelo Senhor. Então, Deus está falando aqui para os assírios, para o povo de Deus que está nesse cativeiro da Assíria, de que eles eram cativeiros fisicamente, mas eles foram, a expectativa, eles tinham que olhar para a vida de cabeça erguida, tinham que seguir diante, porque Deus manda essa mensagem, não temas, mas não os livra do cativeiro físico, eles continuavam lá no cativeiro físico, mas só com uma visão diferente, porque mais do que mudar do lado de fora, a gente tem que mudar do lado de dentro, a forma de olhar, é ter saúde no olhar. É o que aconteceu com João, lembra? Na ilha de Patmos, João na ilha de Patmos, já velhinho, sem nenhuma esperança ou talvez, humanamente falando, de ter a liberdade, de ganhar a liberdade, ele ali foi jogado por causa da fé. E Deus manda uma mensagem também para ele. Mensagem não, visões, uma visão, né? Ele, a princípio, vê quem? O Cristo glorificado, no capítulo 1. Ele diz, compartilha essas visões, manda as cartas às 7 igrejas. E os historiadores dizem que ele morreu lá na ilha de Patmos, mas morreu com a visão diferente. Morreu vendo o eterno diante de si. Então, aqui, Deus não muda, não tira o povo do cativeiro fisicamente, mas tira o cativeiro da alma. Ele diz, olha, vocês vão continuar aí, mas lembrem-se que vocês, de alma, vocês são livres. Vocês, de alma, vocês têm a liberdade. Vocês têm a libertação dos seus pecados, porque eu remi vocês. É o que ele vai dizer no capítulo 53, né? Do cordeiro. Ele foi levado como um cordeiro para o matador. Isaías é o evangelista do Antigo Testamento. Ele é o que mais fala a respeito de Jesus. E ele vai justamente fazer apontar 700 anos antes de Cristo, ele vai apontar, olha, o Cordeiro, ele vai vir
para nos dar uma libertação maior, a libertação dos nossos pecados. Então, embora que a morte física, as perdas, podiam afetar aqueles que estavam ali vivendo aquele cativeiro, Deus manda uma mensagem: olha, não tenham medo, porque esses que podem afetar o corpo, eles não podem afetar a alma de vocês. É o que ele fala para a igreja perseguida, também lá em Apocalipse, a igreja de Esmirna. Ele diz: ó, o vencedor, aquelas 7 igrejas estavam vivendo um momento de perseguição também, um cativeiro existencial também, perseguição. O Império Romano matando gente, confiscando bens, e aí, no final, Jesus fala para aquela igreja: ao vencedor, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte, porque foram remidos pelo sangue de Jesus. Vocês podem serem afetados pela morte física, mas a alma de vocês é a alma lavada pelo sangue de Cristo, é a alma liberta pelo sangue de Cristo, porque quem experimenta Jesus na vida, o Cordeiro de Deus, não pode experimentar a morte eterna. Não há espaço para a morte eterna. Eu te remi. A segunda razão para não termos um medo que nos gera desequilíbrio na nossa espiritualidade, é porque ele diz: chamei-te pelo teu nome. Chamei-te pelo teu nome. Então, não só nos remiu em Cristo, mas porque ele nos chama pelo nome. Se ele chama pelo nosso nome, é porque ele nos conhece. Paulo vai escrever aos Efésios que Deus nos escolheu antes de você existir. Antes de você existir, Deus já sabia quem você era. Antes de você tirar seu RG, seu CPF, receber o nome, Deus já sabia quem você era. Então, ele conhece, ele chama pelo nosso nome, porque ele nos conhece. E Jesus vai dizer em João 10, né, um texto lindo sobre o bom pastor, ele diz: as minhas ovelhas me conhecem, ouvem a minha voz, e eu chamo pelo nome de cada uma delas. E eu as conduzo. Então, elas ouvem a minha voz, porque elas ouvem os seus nomes, cada um. Deus tem uma relação de intimidade com cada um de nós. Que coisa linda poder saber que em meio aos meus medos há um Deus, o único Deus, que me chama pelo meu nome, que me conhece. Ou seja, eu não sou um ser ignorado. Posso ser por muita gente, mas não sou ignorado por Deus. O presidente da República não sabe meu nome. O governador da Bahia não sabe meu nome. Mas se eu parar por aí, eu posso até, de alguma forma, me entristecer, né? Porque muita gente não sabe quem eu sou, mas como é bom lembrar todos os dias de que há um Deus nos céus que me conhece e me chama pelo o meu nome. Sabe a minha localização. Nós não vivemos num mundo de localização, né? Que a gente é encontrado, né? Não tem jeito, pelo celular. Então, Deus não precisa de nada desses recursos aí que nós usamos. Ele sabe exatamente a nossa localização. Ele tem esse contato conosco. Porque ele sabe o meu nome. Eu não sou um órfão existencial, eu não sou um refugiado existencial. Nós somos filhos, né? Filhos de Deus. Né? Imagina o pai e a mãe não saber o nome do seu filho. Tem casos assim. Tem casos assim. Há um lapso, né? O pai, às vezes não. Mas, no geral, pai e mãe que convive, que mora no mesmo teto, sabe o nome dos seus filhos. Você pode ter... Bom,
Às vezes tem muitos filhos, aí pode se perder, né? Mas sabe o nome. Então, você é filho de Deus. Deus sabe o seu nome. Né? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder, né, de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Então, como é bom saber que Deus sabe o nosso nome e, por saber nosso nome, nos conhece, por saber o nosso nome, nos ama. Porque ele diz mais aqui no versículo 4, visto que foste o que? Precioso. Os meus olhos digam de honra, eu te amei, é uma relação de amor. Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho. E esse amor não é só o amor na perspectiva de sermos alvos da salvação, mas o amor na perspectiva de relacionamento, né? Que Deus vem ao nosso encontro. Isso acontece desde sempre, desde Adão, de Deus ir à procura do homem, de dialogar com o homem. Agora, saber que Ele nos ama é maravilhoso. Saber o nome de Deus também é maravilhoso. Mas é preciso também não só saber o nome de Deus, mas conhecer Deus. Não basta só ter essa ideia, essa consciência de que Deus me conhece, glória a Deus. Mas a questão é, você conhece Deus? Aí o texto, versículo 3 diz, porque eu sou Senhor, teu Deus. Não se terceiriza Deus. Deus, Ele não quer ser só o Deus do meu pai e da minha mãe, Ele quer ser o meu Deus. Né? Deus, Ele tem que ser Deus de cada um de nós. O relacionamento não se terceiriza. Tem que ser pessoal, não é por tabela. Eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Senhor e Salvador. Isso é muito, muito forte também no Novo Testamento, né? Quando Cristo diz, eu sou o Senhor não é César. O Senhor não são os homens, eu sou o Senhor. Muita gente perdeu a vida por isso. E eu estou aqui para ser Salvador. Salvar de quê? Das finanças, salvar do que da fome, sim, Ele faz isso. Mas, sobretudo, Ele quer salvar a nossa alma. Eu te remi. Então, o que Deus deseja que a gente tenha essa consciência é de que, para que o medo não se instale, o medo que se transforme em fobia em nós, é que não só a gente saiba que Ele sabe o meu nome, que Ele me conhece, mas que é preciso que eu também o conheça. Porque se Deus encontra comigo, porque me conhece, me chama pelo meu nome, mas só Ele fala comigo. Só Ele vem até mim. Só Ele me chama. Esse encontro não é relacionamento. Então, para que esse encontro seja relacionamento, ele vem até mim, fala comigo, mas eu vou também e falo com Ele. Eu digo que Ele é o meu Deus, que Ele é meu Senhor, que Ele é o meu Salvador. Nós não devemos ter medo, porque ele tem essa perspectiva de que a gente possa construir uma relação de intimidade, de proximidade com Ele, porque Ele chama você pelo nome. Né? Esse nome, e essa relação não é apenas verbalizada, né? Não é apenas confessional. Essa relação tem que ser do mais profundo do nosso coração, né? Porque não basta só falar Deus grandioso, Deus poderoso, Deus. É preciso que esse Deus
seja uma verdade na nossa vida todos os dias. E por terceiro, é que ele diz aqui, ele primeiro nos remiu, depois nos chama pelo nosso nome, porque nos conhece, e por último, que nós pertencemos a ele. Pertencemos a ele. Nós somos, como diz o apóstolo Pedro, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de quem? De Deus. Então, nós temos um dono, né? Então, há de quem mexe com a gente, né? Não é não? Em tese é isso, não é não? Se você é dono da sua casa, alguém pode chegar lá. Hoje alguém pode dizer, vou dormir aqui hoje. Você não conhece a pessoa, não sabe, mas eu vou dormir aqui hoje. Querer invadir sua casa? Não, a casa é sua. Você deixa entrar quem você quiser. É propriedade sua. Então, o texto é claro. Não é isso? Tu és meu. Tu és meu. Então, nós somos do Senhor. Paulo fez uma grande descoberta sobre isso. Paulo Saulo, né? Não foi enquanto Paulo, foi enquanto Saulo que ele fez a descoberta. Ele saiu perseguindo a igreja, matando todo mundo, tirando os crentes das casas e arrastando para a rua, etc. Ele estava indo para Damasco, aí aparece quem? Jesus, né? A luz. E ele cai literalmente do cavalo, e aí Jesus faz uma pergunta simples: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando é que Saulo perseguiu Jesus? Nenhum momento. Mas estava perseguindo quem? A igreja de Jesus. Perseguir a igreja de Jesus é perseguir Jesus. Né? Perseguir Jesus. Então, nós somos de Deus, né? Protegido de Deus. Por isso que nós não devemos ter medo, né? Seja diabo, né? Seja de maldição, nada disso, porque há um Deus no qual nós pertencemos. A bênção de Deus está sobre nós, não só Deus, mas a bênção dele. João vai dizer que maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, nós somos dele. Eu me lembro aqui também de outro texto, Balaão. Alguém já falou de Balaão? Um sujeito tido como profeta. Por 3 vezes foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Por 3 vezes. Né? Foi contratado, ganhou muito dinheiro para isso. Ele fez outras besteiras lá, mas eu só queria focar isso, concentrar-me nisso. Citar esse exemplo dele. E aí, ele mesmo, consciente disso, né, porque ele conversou com Deus, disse, rapaz, não faça essa loucura. E aí foi Balaque, que rei de Moabitas, que tentou seduzi-lo para isso. Tentou não, contratou ele, os amonitas também, etc. E aí ele disse ao rei, olha, ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Ninguém, é perca de tempo, né? Porque é povo de Deus, é povo de Deus. Ninguém. Então, ninguém pode nos sequestrar das mãos do Senhor. Jesus falou, ninguém pode, Deus me deu as minhas ovelhas, Deus me deu, e ninguém pode tirar das minhas mãos. Então, pertencemos ao Senhor. Mas há um detalhe que a gente precisa tomar cuidado. Ninguém pode fazer isso, mas eu posso me autodestruir. Enquanto ninguém pode, mas eu posso promover a minha própria ruína espiritual. Eu posso desconfigurar esse pertencimento de Deus através dos meus pecados, dos meus equívocos, dos meus descaminhos. É o que acontece com o filho pródigo. Ele deixou de ser filho? Não. Mas desconfigurada foi a sua identidade.
Ele construiu o seu próprio chiqueiro. Ele arruinou a sua própria relação com o Pai, no seu anseio de autonomia. Então, esse senso de pertencimento pode ser desconfigurado, pode ser manchado, pode ser perdido. Essa consciência, por conta justamente dos nossos desvios, ou seja, eu posso me transformar o pior inimigo de mim mesmo. Então eu preciso, todos os dias, me dar conta de que eu não pertenço a mim mesmo. Eu pertenço a Deus. Eu pertenço, sobretudo, a Cristo, como disse o apóstolo Paulo. Não vivo. Ele vai dizer que ele não vive mais para si, mas vive pela fé no Cristo que morreu por ele. Somos dele e existimos para a glória dele. Reconhecê-lo como o significado maior da nossa vida. Então, essas três razões aqui apresentada por Deus ao povo, olha, não tenham medo, porque eu remi vocês. Não tenham medo, porque eu chamo vocês, eu conheço cada detalhe daí. Vocês estão no cativeiro, mas eu estou aí com vocês. E vocês não pertencem aos assírios, vocês são escravos deles. Vocês são escravos dos babilônios, como Daniel, os amigos lá. Mas vocês não são propriedade deles, vocês pertencem a mim. A mim. E aí eu vou dar um salto para o versículo 13. Ele vai falar muita coisa interessante, como interessante é a palavra de Deus, muita coisa para dar esperança aí do versículo 5 em diante, mas eu queria, no 13, para fazermos essa conclusão dessa nossa reflexão. Quando ele diz, ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Então, quando a gente fala do medo, isso não significa, quando Deus diz não tenha medo, Ele não está dizendo, olha, a partir de agora, vocês não precisam ter medo, porque vocês não vão passar mais por situações difíceis. Não é essa a ideia. O medo vai ser algo que nós vamos experimentar na vida. Tanto é que no versículo 3, no versículo 2, ele diz, quando passares pelas águas. Quando passares pelo fogo. Ele não disse se era uma possibilidade que podia não acontecer, mas disse, quando, porque vai acontecer. Quando o cinto apertar, porque vai apertar. Quando esse cativeiro continuar, porque vai continuar. Então, vocês precisam ter a percepção que o Deus a quem remiu vocês, que o Deus a quem chama vocês pelo nome, que o Deus a quem vocês pertencem é um Deus que não é um Deus paralisado, não é um Deus sumido, não é um Deus inerte, não é um Deus que ignora a situação, embora os olhos físicos não possam perceber, mas é um Deus que está em movimentação, é um Deus dinâmico, um Deus que está em ação, porque o Deus diz, agindo eu, quem impedirá? Ou seja, nada pode impedir
de vocês serem alvos de livramento, nada pode impedir de que esse cativeiro que vocês estão experimentando, a qualquer momento se encerre. Nada impede de vocês receberem na alma o manancial, o conforto, a resiliência, a fortaleza para continuar seguindo, apesar dos desconfortos, apesar das dificuldades. Então, Deus é um Deus que age. Isso está de Gênesis a Apocalipse. A gente pode perceber, por exemplo, com Abraão, que recebe a promessa de Deus dar uma terra e de fazer dele uma grande descendência que iria abençoar famílias e nações, e ele sai de lá, e já idoso, a esposa idosa e estéril, Deus chega para ele e diz: olha, daqui a um ano vocês vão ter um filho. E Sara acha que é uma pegadinha, é uma piada. Como é que eu vou ter um filho? Né? Isso é um negócio descabido. Né? E diz que até sorri, né? Não é? Não fica lá ouvindo tudo lá da tenda e tal, né? Sorrindo. Mas agindo Deus, quem impedirá? Um ano depois estava ela lá, balançando o filho. Na grande nação. O Isaac, né? Depois Isaac cresce, tal, casa. Rebeca, estéril também. E agora, para continuar esse negócio, essa descendência, agindo Deus, quem impedirá? Ela tem o quê? Jacó e Esaú. Tempos depois, o povo vai preso lá para o Egito, 400 anos subjugados por Faraó, aquela matança de crianças e tal, aquela coisa de que, vamos morrer aqui, agindo Deus, quem impedirá? Manda um homem, não manda um exército não, um homem, né? Um homem, e livra o povo. Então, agindo Deus na minha e na sua vida, nos nossos cativeiros existenciais, quem impedirá? Que seja assim, né? Que a gente descanse nele, que a gente confie nele, e que medo a gente vai continuar tendo, graças a Deus por isso. Mas que a gente não possa se permitir que os nossos medos se transformem em fobias. Descansa no Senhor, entrega o teu caminho, e Ele mais fará. Então, que assim, que essa perspectiva, né, de coragem, de força, né? Paulo diz: olha, quando eu sou fraco, é que eu sou forte, porque a força não está na gente, não está na saúde, não está nos recursos, está em Cristo, né? Então que essa expectativa a gente possa participar da ceia, nos alimentar de Cristo, né? Ele que nos gere em nós essa força, né? Gere em nós essa energia, esse fôlego, que às vezes falta, né? Às vezes falta esse fôlego para caminhar todos os dias, olhando para Ele, sem retrocessos, mas crescendo, evoluindo, cada dia sendo um crente melhor, porque essa é a expectativa. Deus não espera de nós perfeição, o que Deus espera de nós é evolução. É que você amanhã seja um crente melhor do que hoje. Que você em dezembro seja um crente melhor do que julho. Quando a gente se torna pior, a gente está retrocedendo, a gente está regredindo, né? A gente está olhando para trás como a mulher de Ló, ou fazendo o que Jesus disse: quem lança a mão no arado e olha para trás, não está bem no reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração nesse sentido. Ó Deus, nossa gratidão, nossa alegria é poder desfrutar desse momento, desse encontro
seja, no caso, nesse exato momento, um encontro coletivo, público, mas não deixa de ser encontro pessoal, porque o nosso culto começa dentro de nós, se estabelece em nós, porque o Senhor se relaciona com aquilo que nós somos, com a nossa essência. Por isso, nesse momento, rogamos a Tua graça sobre nós. Tu sabes que muitas vezes somos tomados por um medo que gera em nós esfriamento, por um medo que gera em nós paralisações na nossa espiritualidade, que não nos permite avançar, que não nos permite buscar mais o Senhor, desenvolver o nosso potencial de fé. Por isso, em nome de Cristo, que o Senhor transforme esse medo em confiança em Cristo, que sejamos crentes que confiem no Senhor, embora o medo vai continuar sendo uma experiência natural de todos nós, porque somos impotentes, limitados, mas com a certeza que nós não estamos caminhando na vida sozinhos. O Senhor é presente. Seja qual for a nossa situação, nosso cativeiro, seja qual for, ó Deus, a nossa caverna, como Elias, que se jogou dentro de uma caverna por medo de ser morto, medo de Jezabel, medo das circunstâncias. Então, nos ajuda a podermos sair de onde estivermos, ó Deus, na direção do Senhor, para os pés do Senhor, e rogar a Tua graça, rogar a Tua fortaleza, rogar, ó Deus, o Teu enchimento, o avivamento espiritual, para que a gente continue caminhando firme e forte para a glória do Senhor. Nos abençoa, em nome de Cristo. Amém. Muito bem, os presbíteros.